Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 8º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos de 5 a 8. O salmo responsorial é o Salmo 91. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58. O evangelho é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Podemos dizer que a liturgia da palavra desse final de semana é a liturgia das parábolas. São muitas parábolas nas 3 leituras que nos são apresentadas para que nós possamos refletir. A primeira leitura fala que devemos tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam, porque pela sua fala nós vamos discernir quais são as suas ideias, quais são os seus sentimentos, quais são os seus desejos, quais são as suas intenções e etc. E aí, a primeira parábola vai dizer que precisamos peneirar aquilo que as pessoas falam. E ao peneirar, vamos perceber se ficará algo substancial ou restará apenas palhas. Infelizmente, esta é a realidade. Tem muitas pessoas falando e falando muito, e muitas vezes falando até de Deus. Mas quando é peneirado aquilo que é falado, pouca coisa ou nada sobra para que possa ser aproveitado. Principalmente quando nós damos muita atenção à palavra que o mundo fala através da televisão, da internet e tantos outros meios de comunicação social que nos deparamos hoje. E a segunda parábola é a do oleiro. O oleiro, quando ele fabrica, quando ele modela o vaso de barro, pode ficar perfeito aos olhos das pessoas, mas o vaso precisa passar pelo fogo para ver se ele resiste e assim, resistindo, se torne um vaso sólido. As nossas vidas como pessoas humanas precisa ser provada pelo fogo, porque não adianta apresentarmos uma beleza exterior, uma beleza de palavras, mas no momento que passarmos pelo fogo e não quebrarmos e não desanimarmos, aí sim nós seremos vasos úteis para qualquer necessidade que Deus precisar e os irmãos também precisarem. E temos ainda a terceira parábola, que fala da árvore. Uma árvore, ela, quando bem cultivada, deverá necessariamente
produzir bons frutos. Ninguém quer colher de uma árvore que se diz boa espinhos, cactos, plantas venenosas, tiririca. De uma árvore boa, nós queremos tirar bons frutos. Queremos tirar belas flores. Queremos tirar aquilo que é remédio para a nossa saúde. Então, nessas parábolas, nós somos chamados a refletirmos sobre a nossa relação humana e, consequentemente, aquilo que nós fazemos se está em concordância com a vontade de Deus. A segunda leitura também é um convite à reflexão, como parábola. Aquilo que é corruptível se torne incorruptível. Aquilo que é mortal se torne imortal. O que é corruptível? A carne. Na verdade, a carne tornou-se corruptível depois do pecado cometido. Deus nos criou incorruptíveis. No entanto, o pecado entrou para nos tornarmos corruptível, e de fato somos. E quando nós somos corrompidos, nós imediatamente nos deparamos com a morte. E, sendo criados para a imortalidade, para a eternidade, precisamos mudar essa situação de corruptível, de mortal. De que maneira? Tendo um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. É bom nós sabermos que somos pó. E como pó, voltaremos ao que nós somos. Mas para que nós não permaneçamos para sempre nesta realidade de morte, nós precisamos mudar de seres carnais para pessoas espirituais. Quando nós nos tornamos espirituais a partir de uma experiência com Cristo, nós vencemos, pela graça de Deus, a nossa comunhão com o pecado, com a corrupção. Nós vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte e nos mostrou que nós poderemos nos tornarmos imortais quando nós fazemos uma experiência daquele que morreu, que deu a sua vida para vencer a morte e, consequentemente, dá vitória para todos nós. E no Evangelho também nós encontramos algumas parábolas para que possamos entender a nossa responsabilidade de relação com os outros. Ouvimos dizer, primeira leitura, que um cego não pode guiar outro cego. Esta é uma parábola que quer dizer: quem não se converteu não pode querer guiar aquele que ainda não se converteu. Como que o professor pode ensinar uma matéria
se ele não conhece, se ele não assimilou ainda. Então precisamos entender, para que possamos ajudar outras pessoas, nós precisamos viver a nossa fé, o nosso cristianismo, com pessoas que fizeram uma verdadeira experiência de Cristo. Porque o Evangelho nos apresenta outra parábola semelhante a essa, quando diz: porque nós olhamos um cisco no olho do outro e queremos tirar, enquanto não percebemos a trave que está nos nossos olhos. Muitas vezes o nosso pecado é bem maior do que o do nosso irmão, mas nós queremos corrigi-lo. Eu me lembro de uma história de uma mulher que sempre estava dentro de casa e ela percebia através do vitrô da janela da sua sala, a vizinha colocando a roupa no varal. E ela percebia que a roupa que a mulher lavava estava mal lavada, amarelada. E essa mulher foi por um bom tempo criticando, mas nunca foi falar com a vizinha. Até que um dia ela viu a vizinha colocando a roupa no varal e percebeu aquela roupa estava meio amarelada, não estava bem limpa. O que ela fez? Ela falou: hoje eu vou falar com ela. Abriu a janela para falar com a vizinha e percebeu que aquela roupa estava branquinha, estava imaculada. E ela percebeu que não era roupa da vizinha que estava suja, mas a sua janela que não estava limpa. O que queremos dizer com isso? Exatamente aquilo que diz a parábola do Evangelho de hoje. Nós muitas vezes queremos ver um cisco no olho ou nos olhos do outro, enquanto não percebemos a trave que está nos nossos olhos, os nossos defeitos, e queremos julgar os outros. Vamos corrigir as nossas realidades difíceis de vida que vivemos, para podermos ajudar os outros também a vencer as suas dificuldades. Como na primeira leitura, ainda encontramos a parábola da árvore boa que não pode dar maus frutos, e da árvore má que não pode dar bons frutos. Nós não podemos querer cobrar de uma árvore má que nos dê cereja, que nos dê uva, que nos dê frutos saborosos, nem belas flores. Se nós plantarmos amor, colheremos morango. Se nós plantarmos misericórdia, colheremos cereja. Se nós plantarmos perdão, colheremos uva. Mas se nós plantarmos ódio, colheremos cactos. Se plantarmos ressentimentos e mágoas, fofocas, nós colheremos espinhos, e assim consequentemente. Por isso é importante nós refletirmos
que tipo de árvore eu tenho sido, o que eu tenho produzido. E nessa liturgia do 8º domingo do tempo comum, dentro dessas parábolas que nos são apresentadas para reflexão, eu preciso olhar para a minha vida, já que podemos dizer que é uma preparação para entrar no tempo da Quaresma, que já vamos iniciar, e assim começar o trabalho de restauração da minha vida, buscando de fato, ajudados por esta liturgia, por estas parábolas, a verdadeira conversão do meu coração. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.